falarmos a respeito disso nessa noite. Diz assim a palavra: assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Foi para a liberdade que a Bíblia diz que Cristo nos libertou. Existe, querido, uma lei chamada de lei da liberdade, que na cabeça de alguns pode parecer que eles são livres para fazer o que quiserem, para viver do jeito que quiserem. Mas Tiago diz que nós vamos ser julgados por essa lei da liberdade. Então nós vemos que a liberdade, se ela não for vivida do jeito certo, ela vai se tornar escravidão. E nós vamos ser julgados pela maneira como nós vivemos. Mas o assunto não é sobre isso. O assunto é sobre o verso 13. Porque diz aqui: porque o juízo de Deus é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Mas o verso termina dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Pode olhar para mim. Eu já vou te dar logo o tema dessa palavra, para você tentar se situar dentro dela. O tema é: mensageiros de misericórdia ou de juízo? A respeito daquilo que eu quero passar para você aqui nessa noite, em nenhum momento eu quero diminuir uma coisa em detrimento da outra. Nós vamos falar nessa noite sobre o juízo e sobre a misericórdia. Embora a minha ênfase aqui vá ser relacionada à misericórdia, em nenhum momento eu estarei diminuindo a questão do juízo, porque a Bíblia é clara: há um juízo de Deus. Amém? Amém. Só que eu quero, querido, chamar a sua atenção para essa questão. E o que eu vou te ensinar aqui nessa noite contém uma garantia para nós. E eu vou pedir para você também abrir a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e no verso 7, eu vou mostrar para você uma garantia que nós temos. Mateus capítulo 5, verso 7. Antes de nós lermos, eu quero que você entenda algo. Pode olhar aqui breve para mim. Tudo o que nós estivermos dispostos a exercer, a praticar, a aplicar, vai voltar para nós. Vou repetir, você tem que pegar isso aqui, porque isso aqui compõe o centro da mensagem. Tudo o que você estiver disposto a praticar, a aplicar e a viver vai voltar para você. Essa é a garantia. A garantia é que toda semente que você planta, tudo aquilo que você investe vai ter um retorno, vai ter uma volta. E olha o que diz a garantia da misericórdia para nós em Mateus no capítulo 5, verso 7. Diz aqui: bem-aventurados os... Quem? Você não abriu sua Bíblia não, irmão? Eu pedi para você abrir, você não abriu? Ó a desobediência aí, ó a rebeldia aí, ó, sai em nome de Jesus. O que diz aí? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Espera aí, olha a garantia. Se você dá misericórdia, você alcança misericórdia. Se você exerce juízo, juízo vai vir sobre você. Porque a Bíblia diz que com a medida com que medimos, seremos também medidos. Vocês estão pegando? Então aqui, querido, está a nossa garantia. Que aquilo que você estende ao outro, será estendido a você também. Misericórdia encontrarão os misericordiosos. Irmão, eu quero dar muito foco nessa palavra nessa noite, porque parece que tem um negócio que os crentes não estão sabendo ser, que é misericordioso. E eu vou te ensinar o que é exercer misericórdia.
Porque misericórdia não é uma palavra que vai só te fazer ter pena dos outros. Misericórdia é uma ação em direção ao outro. Não sei se o seu amém não tão empolgado está me dizendo algo ruim, ou se você não entendeu o que eu disse. Misericórdia é uma expressão em direção ao outro. Vamos lá, eu vou continuar e você vai entendendo no decorrer dessa palavra. Então o que eu vou te ensinar, querido, vai ajudar você no seu relacionamento com pessoas. Escute, às vezes você pensa que as pessoas precisam ser perfeitas para se relacionar com você. E você não consegue estabelecer um relacionamento com elas. E aí você olha para as pessoas e fala: eu não suporto, porque ele é assim, ela é assim, ele é problemático, ela é problemática, ele tem esse problema, ela tem aquele problema, ela é cheia de miséria na vida dela. Sabe o que está te faltando, irmão? Misericórdia. Misericórdia para se envolver com pessoas. Essa palavra aqui vai ajudar você a se envolver com pessoas que você vai olhar para elas e você vai ver problemas. Quando você olhar para alguém e você vê problemas naquela pessoa, ela é carente de misericórdia. Ela é carente de que você se coloque na condição dela, a entenda e a ajude. Isso é misericórdia. É você se colocar no lugar de alguém, entender aquele alguém e ajudar aquele alguém. Só que o que eu e você fazemos? Nós temos a síndrome de Lúcifer. A síndrome da perfeição. Eu sou perfeitinho, eu sou bonitinho, eu sou certinho, eu olho para o outro que está errado e eu não me compadeço para ajudá-lo. Eu não me compadeço para estender a mão, eu não me compadeço para ajudar com palavras, eu não me compadeço para orar pelas pessoas. Exercer misericórdia é isso, irmão. É você olhar para pessoas e ver que elas são miseráveis, assim como você é miserável. E assim como você precisa de ajuda, elas também precisam de ajuda. Vocês estão entendendo? Diga amém. Antes de eu entrar aqui então na questão de misericórdia, eu vou falar primeiro sobre juízo. Vamos lá. Os juízos de Deus, ao contrário do que muita gente imagina, não vêm apenas como algo para punir os homens. Quando a gente fala de juízo, você imagina o quê? Aquele julgamento final no último dia, sim ou não? A Bíblia diz que haverá um juízo que é chamado de juízo do trono branco, onde todo o joelho vai se dobrar e Deus vai passar a sentença em todo mundo. Que os que foram achados nele vão ter uma alegria eterna, e os que não foram achados nele, o sofrimento eterno. Quando a gente fala de juízo, a primeira coisa que vem sobre a nossa cabeça é a punição de Deus. Mas, querido, eu quero te dizer que o juízo de Deus não é só a punição dele. Amém. Quem falou amém? Amém, irmão. Só você que vai receber a coisa boa. O juízo de Deus, querido, é algo bom para nós. Por quê? Porque, escute, os juízos de Deus vão purificar você. A questão é que quando nós somos julgados, de qual lado nós vamos estar nessa história? Aqueles que vão ser julgados para ser justificados, ou aqueles que serão julgados para ser condenados? Veja, o juízo de Deus, ele traz punição eterna? Traz, porque a Bíblia diz que traz. Eu não posso pegar a misericórdia e desprezar o juízo, porque a Bíblia não faz isso. Mas aqui diz que a misericórdia faz o quê? Triunfa sobre o juízo. Vamos lá. Veja, então esse juízo, ele vai ser aplicado um dia para os homens. E ele está sendo aplicado, para quem está morrendo, está sendo julgado. Morreu, irmão, acabou. Se Deus não ressuscitar você já está sendo julgado no ato da sua morte, depois você ainda vai passar por mais um juízo, e dali não tem jeito. Mas veja, o juízo de Deus tem um outro propósito. Veja, não traz apenas punição. O juízo de Deus não apenas purifica a mim e a você. Escute isso. O juízo de Deus também é um meio para Deus levar pessoas ao arrependimento antes da destruição.
Quando Deus diz que Ele vai julgar alguém, Ele não quer matar aquele alguém, Ele quer levar aquele alguém ao arrependimento antes. Eu vou te dar 2 exemplos dentro da palavra para te mostrar isso. Os 2 exemplos você conhece. A Bíblia vai nos dizer, em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, que Noé, quem? Noé. Dá sua conta. Noé, ele foi um pregador de justiça. Foi pregador do quê? Do quê, irmão? Justiça. Ajuda o pai aqui. Ele foi um pregador de justiça. Quando você fala de justiça, é impossível você separar a justiça de juízo. E o que Noé pregou? Noé foi alguém que viveu no período do mundo antigo. Foi ele que anunciou o dilúvio, não foi ele? A Bíblia diz que Noé pregou justiça. Está lá, 2 Pedro 2,5. Que ele foi um pregador de justiça. E sabe por quantos anos Noé ficou pregando justiça? Alguém sabe? Fala aí para mim. Quantos anos? Ninguém sabe? Vocês não lêem Bíblia não, gente? 100 anos. Quanto tempo? 100 anos. A maioria de nós aqui nem vai chegar lá, nos 100 anos. O cara ficou... Quem falou amém? Não quer viver 100 anos não, irmão. Eu quero viver 100 anos firme no Senhor. Se for para viver 100 anos cambaleando e longe dele, já posso morrer agora. Mas escute, preste atenção. Ele viveu 100 anos pregando justiça. Qual era a mensagem de justiça? Nós vamos chegar lá no céu, nós vamos saber qual era a mensagem. Mas a Bíblia vai nos apontar pelo menos alguma coisa. Deus vai matar a humanidade. Deus vai destruir o homem, porque o homem se tornou perverso. Como que estava a sociedade de Noé naquela época? Homem com homem, mulher com mulher, estava todo mundo pervertido, não havia justiça, não havia corações entregues ao Senhor. Deus olhou para a terra e encontrou só um cara, chamado Noé. E aí Deus, a reboque, trouxe a família de Noé. A Bíblia não diz que a família de Noé era justa. A Bíblia diz que Noé era justo. Só que Deus teve que preservar a família de Noé, porque senão como é que Deus ia continuar a descendência depois de Noé? Só se ele fizesse como ele fez com Adão lá no princípio, colocasse Noé no sono, arrancasse a mulher do costela de Noé e começasse tudo de novo. Mas como Deus não ia começar tudo de novo, então Deus preserva a família de Noé. Mas vamos lá, que não é isso ainda que eu quero falar para você. Quando nós falamos de justiça, nós também estamos falando de juízo. E preste atenção, diz a Bíblia que Noé foi pregador de justiça. E entendemos que a justiça, ela pode chegar com 2 tipos de sentença. Quais são esses 2 tipos de sentença? Condenação ou justificação, que é a absolvição. Alguém que já participou de algum processo judicial? Já? Qual é a sentença final do juiz? Na cabeça do juiz ele está estabelecendo a justiça, mas a justiça vai ou condenar ou justificar, que é a mesma coisa que absolver. Vocês estão pegando o que eu estou querendo dizer? Agora veja, o dilúvio, quando nós olhamos para a história do dilúvio, se você olhar o dilúvio apenas como um ato de Deus, de justiça, sem misericórdia, você vai chegar na conclusão de que todo mundo que morreu no dilúvio foi para o inferno, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não é assim que você entende? Só que eu quero te dar uma outra visão nessa noite. Que o juízo que Deus emitiu no dilúvio matou apenas a carne de muitos deles. Porque eu quero te garantir uma coisa com toda a convicção do mundo. Nós vamos chegar no céu e nós vamos encontrar a gente que morreu no dilúvio no céu. Vamos lá. Vocês estão me vendo com a cara esquisita, irmão. Eu vou explicar e vocês vão entender. Veja, o juízo do dilúvio, querido, tinha a misericórdia de Deus lá. Deus não poderia ter dado a graça para Noé e de maneira sobrenatural Noé ter construído a arca em 1 ano, em 2 anos? Deus não podia? Podia ou não podia? Por que Noé levou 100 anos? Irmão, eu não lembro quem foi que disse, não sei se foi o Luciano Subirá, eu não lembro quem foi que disse. Alguém disse algo interessante, acho que não sei se foi o JB que falou assim: irmão, Deus é tão doido que se alguém dissesse, porque a Bíblia diz assim que foi a baleia que engoliu Jonas, sim ou não? Mas Deus é tão doido que se dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria.
E a baleia ia pregar em Nínive. Por que a jumenta não falou? A baleia não podia falar? Agora veja, Deus não poderia dar uma graça para Noé e Noé construir uma arca que levou 100 anos em um ano? Poderia, sim ou não? Por que levou 100 anos? Por que Noé ficou pregando justiça durante 100 anos? Foi à toa? Não, querido, não foi à toa. Deus ia trazer juízo e ele trouxe juízo, mas a ideia de Deus era salvar aquelas pessoas. Mas como assim, pastor? Se Deus queria salvar as pessoas, ele teria colocado o povo na arca. Estou empolgado com essa palavra. Mas vamos lá. Você e eu, nós temos que olhar o juízo do dilúvio como um ato de misericórdia de Deus. Veja, é difícil para muitos aceitarem isso, que muitos que morreram lá no dilúvio foram salvos, porque eles estão cheios de justiça própria. Não, era tudo ímpio e está tudo no inferno. E tem gente que acredita de fato que eles estão no inferno. Essas pessoas, elas não têm misericórdia no coração e elas não entendem como Deus entende as coisas. Irmão, a Bíblia, ela vai dizer que Deus não tem prazer na morte de quem quer que seja. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu vou ler essa passagem já já para você. Ezequiel 33:11 diz lá que Deus não tem prazer com que o ímpio pereça, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e ele viva. Se a Bíblia diz que Deus não tem prazer com que ninguém pereça, você acha que Deus estava matando esse povo feliz, irmão? Você acha que Deus estava trazendo juízo sobre esse povo feliz? Posso te dizer uma coisa? Deus não se alegra com nenhuma alma que vai para o inferno. Nenhuma. Nem pode ser a pior alma. Você acha que Deus está feliz com a alma de Hitler no inferno? A Bíblia diz que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Se há alegria quando um pecador se arrepende, há tristeza quando um morre. Você acha que Deus estava feliz trazendo juízo sobre aquele povo? Mas Noé passou 100 anos pregando. Irmão, olha para mim, presta atenção. Ezequiel vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas com que ele viva. Entenda o sentido da palavra viver. Olha para mim, não apenas ter a sua vida física preservada, mas a sua vida espiritual preservada. Escute, Deus pode não ter preservado a vida física daquele povo da época de Noé, mas Deus queria fazer com que a vida espiritual deles fosse preservada. O dilúvio, querido, foi um fim para uma vida natural, mas uma oportunidade para arrependimento, para uma vida espiritual. E isso foi o dilúvio, o fim dessa vida física, para que eles tivessem a oportunidade de viver espiritualmente ao lado de Deus, para que eles pudessem se arrepender no final da vida deles. Então eu creio sim, querido, que houve inúmeros arrependimentos com o dilúvio, porque Noé esteve pregando uma mensagem de justiça por 100 anos. Agora, você acha que aquela mensagem não foi lembrada no último suspiro daqueles homens e mulheres que se afogavam? Irmão, tenta imaginar como aqueles homens e mulheres da época de Noé estavam. Não chovia, irmão. A Bíblia diz que não chovia. Chovia assim, ó, do céu para a terra. Não chovia naquela época. Pastor, o que tinha então? Brotava do chão. Era do chão. Eles não tinham visto chuva ainda. Como a gente vê nuvens caindo chuva. Não existia isso. E passou 100 anos e Noé igual um louco pregando. Deus vai trazer água sobre a terra, vai chover e vocês vai todo mundo morrer. Agora imagina no dia que começou a chover. O que aconteceu com o povo? A anteninha deles começou a levantar. Peraí, opa, até agora nunca choveu. Aí eles vão começar a se lembrar do quê? Da mensagem que Noé estava pregando, sim ou não? Não é isso? Opa, peraí. Noé já não é tão louco assim. Estavam chamando Noé de maluco, ó. O que Noé disse está começando a acontecer. Agora imagina aquelas águas subindo, a ponto deles não verem mais possibilidade de viver. Irmão, e a água cobrindo eles, e eles sem fôlego, praticamente ficando sem fôlego. O que você acha que foi o último pensamento desse povo?
Do que você acha que eles se lembraram? Se lembraram do que eles tinham? Da casa que eles estavam perdendo? Dos animais que eles estavam perdendo? Não, eles se lembraram da mensagem que estava sendo pregada. E o que você acha que aconteceu com esse povo? Se arrependeram, muitos deles. Não vou dizer que todos, mas muitos deles se arrependeram. Então veja que a mensagem do juízo era para trazer arrependimento. E eu vou te provar isso com uma outra passagem também, que você já a conhece. Eu não sei você, mas se eu não morresse subitamente, o que é morrer subitamente? Eu estou aqui, bum, caí, morri. Se eu não morresse subitamente e visse a minha vida se esvaindo diante dos meus olhos, você acha que eu ia me preocupar com as riquezas que eu não alcancei? Com as viagens que eu não fiz? Com quantos anos que eu era novo demais para estar morrendo? Não, meu irmão. Se eu visse a minha vida se esvaindo diante dos meus olhos, a única coisa, querido, que eu ia me lembrar era dos erros que eu cometi. E eu ia pedir perdão para Ele, falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não seria assim com você? Em algum momento você já teve diante de alguma situação que a sua vida passou diante dos seus olhos? Eu imagino que ninguém, né? Ou vocês já tiveram? Agora eu morro. Aí você fala: ai meu Deus, você clama a Deus: socorro, tem misericórdia de mim. Você acha que foi diferente com esse povo? Não foi. Eles se lembraram da mensagem de juízo. E muitos deles se arrependeram. E se você for para o céu, você vai encontrar muitos desses lá. Agora, querido, eu acredito que ao chegarmos lá, a Bíblia diz que vamos ter surpresas. Ah, mas nós vamos mesmo, irmão. Quem você julga que vai estar lá, não vai estar. E quem você julga que não vai estar, vai estar. Como nós vamos ter surpresa? E sabe, eu fico imaginando a gente chegando lá no céu. Vamos criar esse cenário. Me ajuda aqui. Olha aqui, presta atenção. Vamos criar esse cenário. Nós chegando no céu. Aí nós chega lá e nós vai vendo aquela multidão de pessoas e pessoas. Povos, tribos, nações, etnias, tudo diferente. Amarelo, branco, preto, vermelho, azul, verde. Gente de tudo quanto é tipo, que você achava que nem existia. Aí nós vamos chegar lá, nós estamos andando no céu, nós vamos trombar com a galera. Aí nós vai falar assim: esse aqui é Noé? Aí vai virar e vai falar assim: não sou Noé não. Então você é um dos filhos de Noé? Não, sou um dos filhos de Noé também não. Mas você não viveu no tempo do dilúvio? Vivi. Mas se você não é Noé e nenhum dos filhos de Noé, quem é você? Eu sou um daqueles que morreu nas águas do dilúvio. Mas como é que você está aqui? Eu estou aqui porque no meu último suspiro eu me arrependi. Olha a surpresa que nós vamos ter, irmão. Consegue imaginar isso? Então eu estou tentando te mostrar que o juízo de Deus não vai trazer só punição. O juízo de Deus vai purificar você. E quando Deus diz que vai julgar alguém, é para levar esse alguém ao arrependimento. Encare os juízos de Deus para você não como algo ruim, mas como algo bom. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá, agora eu vou te dar um outro exemplo. Esse exemplo você conhece bem. Nínive, Jonas. Deus pegou Jonas e fez o quê? Vai para Nínive, prega a mensagem que eu te dei. Chega lá e prega 30 dias e Nínive a palavra me fugiu. Minha língua travou. Será subvertida. Pronto, saiu. 30 dias e Nínive vai ser subvertida, vai ser destruída. O que a Bíblia diz? O povo ouviu a mensagem de Jonas, de juízo. A mensagem era de juízo, de julgamento. O que o povo fez? Se arrependeu todo mundo. Então veja que a mensagem de juízo é para trazer arrependimento. Está lá em Jonas capítulo 4, último verso do capítulo, verso 11, diz isso. Então nós vemos claramente aqui a misericórdia de Deus triunfando sobre o juízo dele. Aconteceu.
Nós não temos no caso do dilúvio explicitamente falando que a misericórdia triunfou sobre o juízo, mas eu creio de fato que lá operou a misericórdia sobre o juízo. Mas aqui na história de Jonas nós temos claramente a misericórdia triunfando sobre o juízo. Eu quero te dar essa palavra: a misericórdia de Deus vai triunfar sobre o juízo na sua vida. Só que no caso de Nínive, houve a preservação da vida daquele povo, diferente do povo que morreu fisicamente no dilúvio. O que eu quero te mostrar é que você tem muitas razões para receber o juízo de Deus e não recebe. E você tem muitas razões para exercer misericórdia e não exerce. Vou repetir. Eu e você temos muitas razões para recebermos o juízo e não recebemos. E temos muitas razões para exercermos misericórdia e não exercemos. É assim ou não é? Irmão, se Deus fosse levar ao pé da letra tudo que nós fazemos, já era para termos sido fulminados, sim ou não? Mas Ele matou você. Você está aí vivo. É só uma boa notícia, não é não? Você está aí vivo. Coisa ruim. Você está aí respirando. Razões para recebermos o juízo temos demais. Mas o que nós recebemos no lugar do juízo? Misericórdia, compaixão, graça. Irmão, eu estou te dando uma boa mensagem. Você não tem razão para ficar com essa cara de quem está morrendo no dilúvio também. Você está com cara de quem está morrendo no dilúvio. Deus está te tirando do dilúvio, irmão. Nós já fizemos inúmeras coisas merecedoras da sentença de Deus, mas recebemos no lugar da sentença o favor misericordioso. No entanto, nós temos uma enorme dificuldade em exercer essa misericórdia em direção aos outros. Agora eu vou entrar naquilo que eu quero, porque até agora só foi uma introdução para chegar nesse ponto. Porque o foco da minha palavra nessa noite, querido, é te mostrar que nós estamos dando algo diferente do que estamos recebendo. Esse aqui é o meu foco. O centro da palavra cheguei agora. Por que eu estou falando de juízo e de misericórdia? Porque nós exercemos as duas coisas em relação às pessoas. Julgamos os outros precipitadamente, condenamos os outros imerecidamente, e não exercemos a misericórdia que as pessoas precisam. O que eu quero te mostrar, querido, é que Deus não está agindo assim conosco. Merecemos juízo, mas Ele manda misericórdia para nós. E nós estamos dando aos outros algo diferente daquilo que nós estamos recebendo. Você estar vivo aí agora, respirando, é um ato da misericórdia de Deus. Talvez estejamos sendo juízes demais de tudo e de todos. E nós lemos que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu tenho essa palavra para mim, irmão. Eu pego toda a Bíblia para mim como verdade. Mas sabe quando você se apropria de algo específico para si, você fala, essa vai ser a razão da minha existência? Essa passagem de Mateus 5,7 é uma das passagens que eu pego para mim e eu coloco isso na minha vida. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, receberão misericórdia. Vou chegar nesse ponto já já. Agora vamos entender o significado dessa palavra. Ela é a junção de duas palavras em latim. Essa palavra também ela tem no hebraico. O significado é bem parecido, mas eu quero trazer o significado dessa palavra misericórdia. Ela vem do latim, da palavra, é a junção da palavra miseratio, que significa miséria, e córdia, ou cordis, que significa coração. Preste atenção. Então ela significa coração que se debruça sobre a miséria humana. Preste atenção. A palavra misericórdia significa coração que se debruça sobre a miséria humana. Coração compadecido. Você pegou? Você entendeu? Quando você exerce misericórdia, o que você está demonstrando é que você se compadece da miséria que está na vida da outra pessoa. A sua vida é bonitinha? A sua vida é perfeitinha? A sua vida é sem erro? Tem muita sujeira aí? Tem muita miséria aí? Tem ou não tem? Quando você exerce misericórdia em favor de alguém, você está olhando para aquele alguém, você está vendo, rapaz, essa vida aí está mais torta do que não sei o quê. Essa vida aí está mais errada do que não sei o quê. Mas eu me compadeço dessa vida.
Eu coloco o meu coração em prol daquela pessoa. E aí, querido, não é só você colocar assim em prol para você sentir peninha da pessoa. Como eu disse, misericórdia é uma ação em direção a alguém. Você vai estender as suas mãos para ajudar, você vai orar, você vai fazer aquilo que Jesus espera que você possa fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Então escute, Deus sabia que o homem era merecedor de juízo, mas o que ele fez? Ele se colocou na miséria do homem e em seu coração se compadeceu dele. Foi exatamente isso que Deus fez. Olhou para todos nós, Deus viu e falou assim: ó, todo mundo aí merece inferno. Todo mundo está debaixo da mesma sentença. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Deus olhou para a humanidade e falou assim: ó, todo mundo tem que ir para o inferno. Mas Deus se colocou na nossa miséria, na nossa condição caída, na nossa condição deplorável. E muitas vezes a gente olha para a condição deplorável dos outros, a gente faz, nem quero saber, eu quero longe de mim. Isso não é misericórdia. Isso é demonstrar algo diferente de Deus. Porque Deus olhou para nós e Ele tinha motivo para dizer: que coisa feia, fedida, vou mandar para o inferno. Mas Ele se colocou na nossa miséria, colocou o seu coração no nosso lugar e Ele enviou o seu Filho. Não, eu me recuso. Eu me recuso a acreditar que você não fez nada. Eu estou falando que Deus enviou o Filho dele como um ato de compaixão e misericórdia em meu favor e em seu favor. Foi um ato de compaixão, querido. Foi uma expressão de amor que se manifestou. Misericórdia é uma expressão do amor. Quem não exerce misericórdia não conhece o amor de Deus. Quem só sabe exercer juízo sobre as pessoas está bem longe de Deus. E acredite, tem gente assim, que é julgadora, que é juiz, que é Alexandre de Moraes. Vou criar um novo termo isso aqui sair no YouTube, né? O algoritmo agora pega lá algumas palavras, né? Sai lá Alexandre de Moraes vai me caçar. Cristo na cruz, irmão, é a expressão de Deus no lugar das nossas misérias. Olha que boa notícia. Cristo pendurado lá na cruz é a expressão de Deus se colocando no lugar das minhas misérias, porque o que tinha que vir sobre mim foi sobre Ele. A morte que me cabia caiu sobre Ele. A desgraça que tinha que vir sobre mim caiu sobre Ele. Jesus, eu acho que eu vou mudar esse culto, Jesus. Eu acho que eu vou fazer um culto de libertação aqui, porque esse povo não está fácil, não. Paulo, querido, afirmou sobre si mesmo em Romanos, no capítulo 7, no verso 24, que ele era um homem miserável. Paulo disse lá: miserável homem que sou. Quem livrará este meu corpo da morte? Miserável homem que sou. Olha só o entendimento de Paulo. Não vale nada, nem um centavo. Mas ele pagou o preço por mim. Quando eu falo que não vale nada, é aos nossos próprios olhos, porque se Deus enviou Jesus, tínhamos valor para Ele, amém ou não? Mas Paulo entendia: sou miserável, careço do favor, careço da compaixão de Deus. Agora ouça o que eu vou te dizer. Hoje em dia, há muitos pregadores de juízo apenas. Você conhece alguém assim? Eu vou te dar alguns exemplos que eu já me submeti. Eu não sou contra a mensagem de juízo, porque ela é bíblica e ela precisa ser ensinada. Só que paralelo à mensagem de juízo, anda a mensagem de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmão, escute. Se eu falar, escuta, olha isso aqui. Se eu vir aqui e culto após culto, eu só pregar para você que vai vir juízo de Deus sobre a sua vida, você não vai ter força para vencer os erros. Você não vai ter força para sair das suas misérias. Vai? Não! Por quê? Porque você vai passar a acreditar que Deus vai matar você mais cedo, qualquer hora você vai morrer. Qualquer hora Deus vai fulminar você. Não!
Tem um monte de pregador que só prega juízo. E aí, eles não apresentam uma porta de saída chamada misericórdia. Irmão, a misericórdia é uma porta de saída. Eu estou dizendo que Deus está tendo misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Irmão, você está aqui, foi porque a misericórdia se renovou. Eu quero te dar uma boa palavra. Amanhã você vai abrir os olhos, não porque você é bom, mas porque a misericórdia vai se renovar de novo. Mas querido, eu tenho que te mostrar a graça. A mensagem de misericórdia, irmão, é uma mensagem de graça que capacita você para mudar. Amém. Lembra? A mensagem de juízo era para gerar arrependimento, e o arrependimento gerou mudança. Juízo também é uma mensagem de graça, irmão. Misericórdia é uma mensagem de graça. Para quê? Para você ter força para mudar, para você sair dessa condição de miséria. Quando eu falo miséria, eu não estou falando disso aqui não, irmão. Eu estou falando daquela condição em você que é contrária a Deus. Agora eu te pergunto, querido, Deus se coloca no nosso lugar para quê? Para nos ajudar a sair desse lugar de miséria. E acredite em mim, o que eu vou dizer para você aqui agora é verdade. Esse que vos fala, eu já ouvi pregadores e depois de ouvi-los eu fiquei mal por vários dias. Mas não é aquele mal que depois eu reconheço, que me dá graça, que me dá força para mudar, não. Eu já ouvi mensagens que me fizeram sentir culpado e condenado. Mensagens em nome de Deus, sabe por quê? Porque eu fui ouvir pregadores que só sabiam ensinar juízo, que só sabiam mostrar a Deus vai matar você, o quão mal você é. Irmão, o quão mal eu sou eu já sei, eu não preciso de ninguém ficar mostrando para mim. Agora eu quero saber quem é que pode me ajudar. Quem é que vai me ajudar a ser transformado? Quem é que vai me ajudar a me parecer com Ele? Então eu ouvia esses homens, irmão, e eu ficava cada vez mais mal, porque eles não me apresentavam um lugar de saída, eles não me apresentavam uma porta pela qual eu pudesse passar para haver mudança. Eu me sentia cada vez mais condenado. E a mensagem de misericórdia não é para libertinagem, tá, irmão? Guarde isso, porque eu li aqui no início, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Deus não nos dá misericórdia para a gente viver de forma libertina. Veja, a palavra de Deus vai te confrontar? Vai. Ela vai apontar os seus erros? Vai. Ela vai te chamar ao arrependimento? Vai. Mas ela também vai te mostrar uma porta de saída, onde misericórdia e graça te são concedidas. Eu posso vir aqui, irmão, e te dar uma palavra bem dura, pregar uma palavra dura aqui, que às vezes, já falei para vocês, né? Às vezes, tinha vezes que eu vinha para cá, eu pregava, você achou que você saía daqui mal, né, para sua casa? Não, quem ficava mais mal era eu. Pregava uma palavra, ia para casa, estava mais mal que todo mundo. Ai, meu Deus do céu, não acredito que eu preguei essa palavra, como é que esse povo vai ficar? Eu ficava me questionando, como é que esse povo vai ficar? Será que eles vão desistir agora, depois de ouvir essa palavra? E eu ficava me cobrando. Como é que vai ser? Como é que eles vão lidar? Como é que eles vão reagir? Só que eu também tenho que te mostrar. Você está cheio de coisa errada, cheio de coisa feia, cheio de coisa ruim. Mas alguém veio habitar dentro de você para trazer algo bom, para levar você a um lugar de mudança. Dizer, querido, que Deus irá julgar a todos é um fato inegável e inescapável, porque Ele vai mesmo. Mas antes dele o fazer, Ele sempre apresentará a misericórdia primeiro. Ó, irmão, ninguém vai poder dizer que Deus não foi justo. Ninguém. Oh, o Senhor não me deu uma chance. Me dá mais uma chance. Se Ele quiser, Ele te dá. Se Ele não quiser, você está frito. Se você não aproveitou o que Ele te deu. Mas veja, antes dele trazer o juízo, Ele vai apresentar a misericórdia. E somente se alguém o rejeitar e rejeitar aquilo que Ele oferece, é que então o juízo condenatório será aplicado como sentença final. Rejeitou o filho dele,
rejeitou a misericórdia dele, então vem o quê? Juízo condenatório. Repita essa palavra comigo: juízo condenatório. Há um juízo que é para justificação, ele exerce a justiça para justificar a mim e a você. Mas há um juízo que é exercido para condenação. O juízo para condenação é aquele para aqueles que rejeitaram o Filho dele e que rejeitaram a misericórdia dele. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vamos lá, vou começar a ir para o final. Amém. Esse amém foi porque eu disse que eu estou começando a ir para o final? Tem uns que falam amém, graças a Deus, vai logo que eu não aguento mais. Agora veja, se vai haver um juízo para aqueles que rejeitaram, a Bíblia vai dizer, querido, que existe um juízo maior para aqueles que creram um dia e não obedeceram. Vocês podem olhar para o ímpio e ver ele perecendo, você falando assim: Deus trouxe juízo, está no lugar que merecia. Não, Deus não queria ele naquele lugar, e nem foi Deus que mandou ele para aquele lugar, foi ele que se enviou para lá. Só que a Bíblia vai dizer que para aqueles que um dia conheceram a verdade e viraram as costas para a verdade, sobre esses vai vir um juízo maior. Olha o que diz, vou ler o texto para você de Hebreus capítulo 10, isso aqui, irmão, para colocar a minha orelhinha, a sua orelhinha em pé. Hebreus 10, a partir do verso 26, vai dizer isso aqui, ó. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível, olha essa expressão, uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele está chamando aqueles que um dia conheceram a verdade, mas não se sujeitaram à verdade, como inimigos de Deus. Olha a seriedade disso. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Olha o que conclui dizendo no verso 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora preste atenção no verso 30. O Senhor julgará o seu povo. Ele está falando de um juízo muito mais severo para o seu povo do que para quem não é o seu povo. Mas como que esse juízo vai vir? Para aqueles que rejeitaram a misericórdia, para aqueles que rejeitaram a vida dele, para aqueles que rejeitaram a graça, a verdade dele. Só que antes disso, querido, você pode ter certeza de algo: ele terá estendido a sua misericórdia incontáveis vezes a nós. Incontáveis vezes. Porque, como eu te disse, o desejo de Deus é com que ninguém pereça. A sua paciência e longanimidade é o que retém muitas vezes o seu juízo. Mas é preciso entendermos que uma hora ele chegará. E quando ele chegar, só haverá 2 tipos de pessoas recebendo julgamento: aqueles que o recebem para justificação e aqueles que o recebem para condenação. Vou correr aqui porque eu tenho algumas coisas ainda para terminar. Ninguém poderá dizer que Deus não foi justo, porque ele foi mais do que justo, ele foi misericordioso, e muitos o terão rejeitado. Agora eu quero levar você nesse assunto para um outro foco, que é o foco da minha mensagem. Veja, Deus está te dando coisas, sim ou não? O que Deus espera que você faça? Que você exerça a mesma coisa que Ele está te dando em prol das pessoas. Que você faça em direção a ela, seja seu irmão em Cristo ou não. Às vezes a gente é bom, irmão, só para socorrer os de dentro, e a gente está se lixando para os de fora. Então nem aí, é um pervertido mesmo, é um beberrão, é um sem vergonha, é um prostituto, vai morrer, vai para o inferno, não estou nem aí. E aí, enquanto a gente está dizendo que a gente não está nem aí, Deus está preocupado com eles. E sabe quem é o agente da misericórdia dele nessa terra? Você. Você não gostou, né? A não ser que você não esteja sendo alvo
dessa compaixão de Deus, e você não tenha nada para dar para as pessoas, mas como eu sei que Ele tem tido compaixão de você, você pode exercer a mesma coisa para as pessoas. Então eu te pergunto, por que Deus é tão bom conosco? Para que sejamos bons com os outros. Por que Ele é tão compassivo conosco? Para que possamos nos compadecer dos outros. Por que Ele nos estende misericórdia? Para que possamos ser misericordiosos com os outros. Por que Ele não está executando juízo fulminante contra nós? Deus podia descer fogo do céu e te consumir aqui agora. Chegaram no profeta Elias e disseram assim para ele: homem de Deus! Elias virou: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e te consuma, você e os seus soldados. Caiu o fogo do céu e matou todo mundo. Deus podia fazer isso comigo e com você. Por que Ele não está fazendo? Porque Ele não quer que a gente fique replicando juízo sobre a vida das pessoas. Ele quer que a gente diga: você é pecador? Você é. Você é miserável? Você é. Só que eu quero te dizer uma coisa: meu filho morreu no seu lugar e eu quero estender misericórdia e salvar você. O que eu quero te dizer, querido, é que a capacidade de se colocar na miséria do outro é o que me fará exercer algo em favor desse outro. Se eu me vejo bom demais, e tem gente que se vê bom demais, eu vou olhar para as suas misérias e vou condenar você. Quem se acha bom aos seus próprios olhos, vai olhar para as pessoas ao redor dela e vai falar: ó, vale nada. Vai se achar bom, vai julgar, vai condenar. Quando deveria se compadecer e ajudar, seja com palavras, seja com oração, ou da forma como Cristo espera que seja feito, é o bom samaritano. Olha lá, passou até o sacerdote, irmão, o cara do templo que tinha que se compadecer do miserável, que foi machucado, passou todo mundo de lá e ninguém ajudou o cara, mas passou um samaritano e se compadeceu. Não se veja bom demais, porque se você ficar se vendo bom demais, você vai ficar olhando para os outros, vai achar que ninguém vale nada, e você não vai querer ajudar as pessoas. Irmão, eu vou falar algo de mim, isso é verdade. Eu sou um cara, vamos lá, estou terminando, eu sou um cara, nossa, 8h36 ainda, semana passada eu peguei 30 minutos, então eu estou com débito. Presta atenção, eu sou um cara que eu tenho muito cuidado quando alguém vem me procurar para falar dos seus problemas, para falar das suas dificuldades. Eu tenho muito cuidado, irmão. Deus sabe como eu tenho muito cuidado. Às vezes, as pessoas me procuram: pastor, eu estou com tal problema. Se eu fosse um cara reto aos meus próprios olhos, dificilmente eu ia conseguir ajudar essa pessoa. Eu poderia até tentar, só que se aquela pessoa continuasse errando, caindo naquele problema, eu não ia ter paciência com ela. Por quê? Porque eu ia medir ela segundo o que eu me meço. Peraí, eu não caio, por que você está caindo o tempo todo? Por que você não para de cair? Então quando alguém me procura, eu tenho muito cuidado, irmão, para ajudar essas pessoas, porque a primeira coisa que eu busco fazer, sabe qual é? Me colocar no lugar daquela pessoa. E entender por que ela não consegue sair, por que ela está naquele problema. Eu tento olhar para ela e dizer: é um miserável, mas aí eu olho para mim e eu digo: são dois miseráveis. Você não entendeu, irmão? Jesus, eu acho que vou falar igual o Judá Betelho. Espera aí, aguenta só um pouquinho que eu vou conversar com ele. Jesus, acho que eu estou pregando uma palavra difícil de entender aqui nessa noite, viu? Está fácil, seu Espírito está me ajudando. Não. Como é que faz com esse povo aqui? Está complicado o negócio. Quando você vier me procurar, eu só quero te dar uma boa notícia. Eu estou aqui para te ajudar. E quando você chegar para contar suas misérias para mim, fica tranquilo, eu não vou jogar você. Sabe por quê? Porque vai ser um miserável falando para outro. Querido, aí sabe o que eu faço? Eu olho para ele, eu olho para mim. Aí eu falo assim: peraí,
Esse problema dele, eu falo para algumas pessoas, já falei para algumas pessoas, não ache que você vai chegar com qualquer problema para mim, eu vou ficar escandalizado com ele, por maior que seja o seu problema. Porque eu sei do que os homens são capazes de fazer atrocidades. Aí eu olho para ele, eu olho para mim e eu falo assim, Deus compadeceu de mim, por que eu não devo me compadecer dele? Deus teve misericórdia de mim, por que eu não devo ter dele? E é assim que nós ajudamos as pessoas. Só que se você se vê bom demais, você não vai ter paciência para ajudar ninguém. E na hora de você dar aquela palavra que vai levantar a pessoa, não é massagear o ego dela e deixar ela confortável no erro. Não é disso que eu estou falando. Porque você vai ter que confrontar pessoas. Mas dá aquela palavra que vai falar assim, rapaz, é verdade, eu errei, mas a Bíblia diz que um justo cai 7 vezes, mas em todas as vezes o Senhor o levanta. É levantar alguém, irmão. Mas você tem que entender que você é tão miserável quanto o outro. E que o que Ele está dando a você é para você estender para os outros. Posso ouvir um amém? Amém? E eu preciso te dizer a verdade. Pouca gente é assim. Muitos são bons para receber o favor de Deus em suas vidas, mas péssimos na hora de estender o mesmo favor. Eles não se importam de ser implacáveis na hora de julgar e ter que lidar com a miséria alheia. Querido, somente quem é muito perdoado que muito ama. Ser misericordioso é uma expressão de amor. Escute, preste atenção. Você precisa ter a consciência. Eu disse o quê? Diga de novo, consciência. Do quão perdoado você foi e você está sendo. Porque quanto mais consciência você tiver do quanto você foi perdoado e você está sendo perdoado, mais você vai ter condição de amar as pessoas. Quem é que não ama? É quem não tem consciência do quão foi perdoado, porque com mais consciência você tem que você foi perdoado, mais você ama. Há muita gente, querido, eita, me dá um guarda-chuva aí que eu cuspi aqui 2 litros. Há muita gente que a única coisa que desce sobre os outros é julgamento condenatório. E me desculpe, essas pessoas nunca conheceram o amor de Deus. Há muita gente não percebendo o quanto está sendo perdoado e por isso não está amando como é preciso. A igreja de Cristo, irmão, é muitas coisas, e uma delas é ser um lugar de misericórdia e compaixão. A igreja de Cristo é um tribunal? É. Está vendo? Você já aí pensando que não é? É. A igreja de Cristo é a maior autoridade nessa terra. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligar na terra vai ser desligado no céu. A igreja de Cristo é um trono, é um reino com um trono e tem autoridade. Amém. Só que a igreja de Deus também é um lugar de misericórdia e compaixão. Sabe, muitas coisas não combinam com a vida cristã, e uma delas é a falta de compaixão. A rivalidade dentro de muitas igrejas, isso nos mostra que o povo que nela está não entendeu o propósito que o compete viver. E por isso juízes, tantos juízes implacáveis e sem afeição se levantam uns contra os outros. Irmão, olha, me suporta mais 5 minutinhos que eu prometo que eu termino. Isso aqui é seríssimo. Em todas as igrejas que nós vamos encontrar pessoas dessa forma, que se levantam uns contra os outros para julgá-los. São juízes implacáveis de seus irmãos, não tem afeição pelo outro, não consegue suportar a falha do outro. Jesus está suportando você até o último dia da sua vida, você errando. Só que aí você tem a síndrome de achar que é melhor do que Jesus e não pode suportar o outro que erra. Cadê a misericórdia? Cadê compaixão? Não combina. Cristianismo sem compaixão não combina. Lembre-se dos fariseus. Eles eram extremamente religiosos e eram implacáveis em seus julgamentos e sem misericórdia alguma em seus corações. E não se importavam em condenar o seu próprio povo, irmão. Os fariseus eram desse jeitinho, escritinho. Ele não estava nem aí se ia condenar o samaritano e se ia condenar o seu próprio povo. Eles repetiam o juízo e matavam e não estava nem azul. É para apedrejar? Vamos tacar pedra. É para apedrejar, minha mão vai ser a primeira que vai jogar. Aleluia. Vou estar fazendo a vontade de Deus. Vai pensando.
Só que olha o que Jesus fala a respeito deles em Mateus 23. Escute isso aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus, seus religiosos, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Agora, olha os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem dar o dízimo, só que vocês não podem omitir as demais coisas. Você tem que exercer justiça, exercer misericórdia e a fé. Isso é o mais importante. E é o que a maioria das pessoas nas igrejas esquecem de fazer. Esses religiosos não viviam a justiça, mas praticavam juízo. Eles não se colocavam no lugar do outro, antes desprezavam os outros por causa de suas misérias. Eles não viviam a fé, mas diziam crer em Deus. Uma fé sem atos de justiça e misericórdia é uma fé sem obras. Dizemos crer num Deus de justiça e que se compadece de nós, e não praticamos o mesmo que Ele. Olha para mim. Por isso eu disse algum tempo atrás, nós precisamos rever a fé que nós professamos. Nós dizemos crer num Deus de justiça e misericórdia, mas nós não exercemos a mesma coisa que Ele. Nós estamos crendo num Deus diferente do Deus da Bíblia. Às vezes, querido, eu me pergunto o quão distante estamos do padrão de Deus e o quão enganado estamos pensando que o que estamos fazendo está de acordo com o coração dele. Quão distante, irmão, da realidade de Deus. E nós estamos aqui confortáveis, achando que está legal, que está tudo bem. Não está, não. Sabe, o que eu vou te dizer, para terminar, está no meu coração. Mateus, no capítulo 5, verso 7, eu li, é uma das coisas que está no meu coração. Lá no monte, lá, Mateus 5, Jesus está falando das bem-aventuranças. Já leu lá? Monte das bem-aventuranças, onde ele fala as bem-aventuranças. Tem 3 coisas lá que eu apropriei para mim, que eu peguei isso para mim. Mateus 5, 7, verso 9 e o 10, diz isso aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas 3 passagens eu peguei de uma forma para mim, irmão. Ser misericordioso, ser pacificador. E ser pacificador não tem nada a ver com não confrontar pessoas. Nada a ver. A paz, ela vem mediante o confronto, porque se você deixa as pessoas viverem do jeito que está, elas vão criar guerra. E a paz é estabelecer a verdade de Deus sobre uma situação. Amém ou não? Amém. E aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essas 3 coisas eu peguei tão forte para mim. Mais do que feliz, querido, é você que dá ao outro a compaixão que lhe é oferecida. Mais do que feliz é você que vem com a paz no lugar onde há guerra. Mais do que feliz é você que anda na verdade de Deus, mesmo em meio ao mundo injusto e perverso. O meu trabalho aqui nessa noite, querido, é gerar uma consciência em você. Foi para isso que eu falei tudo que você ouviu aqui. Para gerar uma consciência em você. Que aquilo que lhe foi feito deve ser feito em favor dos outros. Ponto. E que Deus, querido, não está te dando aquilo que você merece, mas aquilo que Ele é. Porque se Deus fosse dar a mim e a você o que merecemos, você já sabe o que ia merecer para nós, né? Já ia ter que mandar a sua família entrar em contato com o Juninho da funerária. Mas Deus não está nos dando o que merecemos, Ele está nos dando o que Ele é. E o que Ele é? Misericórdia. Compaixão. Ele é juízo? Claro que Ele é. A Bíblia diz que Ele é também. Eu não estou diminuindo isso. Enquanto eu não ver o miserável e carente homem que sou, e o quanto dependo do favor de Deus, eu não conseguirei ter o mesmo olhar para os outros. Eu suporto você, irmão, não porque eu sou melhor que você, mas porque eu sou igual a você. Não suporto mais! Eu não suporta mais, porque será que você é bom demais e o outro é ruim? Eu te suporto, irmão, porque eu sou igual a você. E tem alguém que me concede o seu favor sem eu merecer. E o mesmo que Ele faz comigo, Ele espera que eu faça contigo e você faça com os outros. Então, meu irmão, eu termino agora.
Não seja aquele que derrama juízo, mas que derrama misericórdia sobre as pessoas. Você recebe essa palavra? Você entendeu ela, irmão? Então, da próxima vez que você for julgar alguém, coloca as anteninhas de pé e cuidado. Porque o que Deus está te dando, Ele quer que você exerça para as outras pessoas. Fica de pé no seu lugar.